Olá, meus queridos e queridas. A nossa reflexão para a alma de hoje tem como título: Em meio às lutas, não pare, prossiga, porque Deus lhe dará o livramento e a vitória. Vou repetir. O título da nossa reflexão de hoje é: Em meio às lutas, não pare, prossiga, porque Deus lhe dará o livramento e a vitória. O texto bíblico está em Êxodo, capítulo 14, versículos 15 a 17 e depois o 27 ao 31. Diz assim a palavra de Deus: Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, e estes entrarão atrás deles. E eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e nos seus carros e nos seus cavaleiros. Esse texto está em Êxodo capítulo 14, versículo 15 ao 17. Agora vamos ler o 27 ao 31. Diz assim a palavra do Senhor: Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retornou à sua força ao amanhecer. E os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele. E o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar, porque as águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar, e nenhum deles ficou. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar seco, e as águas foram-lhes como muro à sua direita e à sua esquerda. Assim, o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Estes versículos que foram lidos narram parte da história de quando Deus abriu o Mar Vermelho para livrar o seu povo, a saber, os israelitas, das mãos do faraó, rei do Egito, e seu poderoso exército. Lembro-me que, quando eu era uma criança, lá na nossa casa tinha um quadro com a pintura dessa história. Era algo assim magnífico, uma verdadeira obra de arte. E, como a maioria das crianças são curiosas, eu não era diferente. Pedia àquelas pessoas mais entendidas acerca da Bíblia que me contasse a história por trás daquele quadro. E lembro-me que algumas vezes eu ficava ali pensando comigo mesmo: será? Se isso for verdade, se isso verdadeiramente aconteceu, esse Deus é mesmo poderoso. O povo de Israel havia sido escravos por 400 anos. Vejamos o que diz a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 15, versículo 13. Então disse a Abrão: Saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Ao clamarem por socorro, depois de toda a opressão e serem forçados a fazer trabalhos pesados, Deus ouve e envia Moisés e seu irmão Arão para falar para o faraó, que era a autoridade máxima do Egito, para libertar o seu povo. Depois de muita resistência, Deus envia 10 pragas, conhecidas como as pragas do Egito, e finalmente ele decide libertá-los. Mas depois de algum tempo, o faraó muda de ideia e decide pegar seu grande exército e ir atrás do povo para trazê-los de volta. E os encontraram próximo ao Mar Vermelho, que fica na região do Golfo do Oceano Índico, entre a África e a Ásia. Para vocês terem uma ideia, este mar tem um comprimento de aproximadamente 1.900 quilômetros, por uma largura máxima de 300 quilômetros e uma superfície de aproximadamente 450 mil quilômetros. E tem uma profundidade máxima de 3.040 metros na fossa central e profundidade média de 500 metros. O Mar Vermelho é famoso pela sua exuberância, de sua vida submarina.
com uma população de mais de 100 espécies de invertebrados, incluindo 200 espécies de corais e pelo menos 30 espécies de tubarões. Então vejam, os senhores e as senhoras, que o milagre não se limitou em deter as águas, mas também em não permitir que os tubarões e as outras espécies devorassem as pessoas. Voltando ao relato bíblico, quando o povo de Israel avista de longe o faraó e seu numeroso e poderoso exército, certamente tiveram medo e recorreram a Moisés, o seu líder. Abrindo um parêntese, não é pecado ter medo. O que não podemos de maneira alguma deixar acontecer é que o medo nos domine, deixando-nos imóveis e nos levar a fazer coisas erradas e sairmos fora da vontade de Deus. O medo não pode transformar-se em desespero. Eu vou repetir isso aqui porque é muito profundo, é muito forte. O medo não pode transformar-se em desespero. E Moisés clamou a Deus, que lhe respondeu dizendo: por que clamas a mim? Diga ao povo que marchem. Em outras palavras, por que vocês pararam? Continuem, avancem. E à medida que eles obedeciam a Deus, o mar se abria, as águas pararam e toda aquela multidão, incluindo seus animais, atravessou o mar em seco. Depois que todos haviam atravessado, aí veio o faraó com seu exército. E Deus ordenou a Moisés que estendesse sua mão sobre o mar, e as águas retomaram sua força, e todos morreram afogados, incluindo os cavalos. E Deus, naquele dia, deu um grande livramento ao seu povo, em meio à perseguição. Portanto, meu amado irmão, minha amada irmã, diante das tempestades e percalços da vida, não pare, prossiga, e Deus certamente lhe dará a vitória. Lá no Salmo 46, versículo 1 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Novamente, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Então, se você está passando por algum problema, alguma dificuldade no dia de hoje, creia que Deus é o nosso refúgio e fortaleza e o socorro bem presente na hora da angústia. Lembre-se que Deus é o Deus de novos começos. Eu quero orar com você nesta hora. Pai nosso que estais nos céus, obrigado, Senhor. Obrigado porque Tu és fiel. Diz a Tua palavra que, ainda que sejamos infiéis, Tu permanece fiel porque não pode negar a si mesmo. Obrigado porque, a despeito das lutas, das dificuldades, das tempestades que passamos na vida, o Senhor continua conosco. Como diz aquela célebre frase, às vezes o Senhor não nos livra da tempestade, da luta, mas o Senhor nos livra na tempestade, e o Senhor continua conosco, andando lado a lado conosco, para nos dar a vitória. Pai, eu quero declarar na vida do meu irmão, da minha irmã, a vitória no dia de hoje, Pai. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, fortalecer esta pessoa, este homem, esta mulher, esta criança, este jovem, esta jovem, para que ele ou ela possa continuar firme na fé, firme na esperança de dias melhores, e que o Senhor possa conceder a vitória a cada um de nós. Obrigado pela Tua fidelidade, obrigado pelo que Tu és, obrigado pelo que Tu fazes. Oramos em nome de Jesus, para a glória do Teu nome. Amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Se você gostou desse vídeo, por gentileza, compartilhe-o com todas as pessoas que você ama ou gosta. E não se esqueça de inscrever no nosso canal Alimento para a Alma e ativar o sininho. Muito obrigado e que Deus abençoe a sua vida.